Conferência Bola Branca. Agora vamos acelerar para duas pistas, digamos assim. Alguém que conhece bem as pistas, o corta-mato, o Domingos Castro. Vou chamar o Domingos Castro aqui ao palco, o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Peço para estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. E também Daniel Monteiro, Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Uma reflexão também mais abrangente também sobre o desporto em Portugal. Bem-vindo, Daniel. Obrigado pela presença. Será um painel moderado pelo meu colega Carlos Calaveiras. Bola Branca. O desporto em comentário e em notícia. O trabalho da equipa desportiva da sua Rádio Renascença. Bola Branca, um nome que o país conhece de cor. Um espaço que entrou nos hábitos de quem gosta de estar bem informado. Então, ora viva, boa tarde. Cá estamos para mais um painel da nossa Conferência Bola Branca, dedicado aos novos ciclos. E, curiosamente, temos aqui connosco dois presidentes que estão nos respectivos cargos ainda há pouco tempo, digamos assim. O Daniel Monteiro é presidente da Confederação do Desporto há cerca de ano e meio, não é? E o nosso campeoníssimo Domingos Castro, cerca de 6, 7 meses na Federação. Portanto, ainda cargos há pouco tempo com vocês. Começo por si, Domingos Castro. Como é que estão a correr estes primeiros 7 meses de mandato? Muito que fazer? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade que me dá por estar aqui a representar a minha modalidade. Eu diria, em jeito de brincadeira, que tenho aí uma disputa com o Sr. Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, que ele diz que faz uma média de 10.000 km por mês, eu vou em 8. Por isso vejam a dinâmica que estamos a impor na nossa federação, na nossa modalidade, porque, na verdade, temos muito trabalho pela frente. Já agora também dando os parabéns a um recente presidente jovem. Eu falo pela minha modalidade que há um novo ciclo que hoje ex-atletas da modalidade são presidentes de associações, a federação tem um ex-atleta, a nossa direção é composta por ex-atletas, maioria olímpicos, e tudo está a mudar um pouco em prol para melhorar a nossa modalidade. Mas, como eu digo, nestes 6 meses, eu posso-vos dizer que já reuni perto de 50 presidentes de câmaras municipais deste país, com vereadores, com vice-presidente. Uma dinâmica que realmente um ritmo que, se eu não tenho sido fundista, provavelmente não aguentava. Daniel Monteiro, seguramente neste ano e meio, muitas reuniões com federações, com associações, com a Secretaria de Estado do Desporto, enfim. Muito obrigado pelo convite também, pela oportunidade de cumprimentar e dar aqui um abraço amigo ao Domingos Castro. Tive o privilégio de ver correr, como tantos portugueses, e que tantas alegrias nos deu. Isso para nós é um motivo de orgulho, e ver ex-atletas também em cargos desfia, digamos assim, das organizações esportivas é muito importante e muito positivo para poder devolver à modalidade aquilo que receberam da própria modalidade. Eu estou em funções, como disse, há cerca de ano e meio, ainda não chegou a ano e meio, mas está perto disso, e aquilo que tem sido o nosso papel tem sido precisamente em querer dar uma nova voz ao desporto, uma nova capacidade de intervenção das federações esportivas. Vínhamos sentindo que as federações esportivas não estavam a ter uma capacidade de se unirem e de conseguirem entre si encontrar pontos de consenso para fazerem valer aquilo que são as suas preces, aquilo que são as suas reivindicações, e que, penso eu, neste ano e meio tenho conseguido ver nesta instituição, na Confederação do Desporto de Portugal, uma instituição que tem congregado precisamente essas vontades. E temos apresentado várias propostas. Aliás, o ano passado, por altura das eleições legislativas de 2024, apresentámos aquilo que eram as nossas prioridades políticas para o setor do desporto, que foram apresentadas aos partidos políticos, aos líderes candidatos às eleições legislativas do ano passado, inclusive ao atual Primeiro-Ministro.
Também já este ano, em 2025, fruto de novas eleições, atualizámos esse documento. Recentemente fizemos aprovar também uma proposta de alteração da distribuição do imposto sobre as apostas esportivas, uma reunião com a participação de mais 60 federações esportivas, precisamente para dar um sinal de unidade e para apresentar uma proposta clara ao Estado de poder criar um fundo de desenvolvimento esportivo para dar mais condições a que as nossas modalidades se possam desenvolver, e que tão importante é, para que finalmente possamos deixar de ter federações esportivas a ter que optar entre participar num campeonato da Europa ou campeonato do mundo com atletas, com determinados atletas, ou investir nos clubes, entre levar um fisioterapeuta ou um treinador adjunto. Isto são dificuldades com que as federações se deparam e que é inaceitável nos tempos que correm, com um desporto cada vez mais profissional, cada vez mais competente a nível planetário, e Portugal, as nossas federações, parece que a nível de condições para se fazerem valer contra e frente aos outros países, parece que temos sempre estas dificuldades de conseguirmos ter estruturas como deve ser para competir. O anterior governo, depois de um susto inicial, acabou por aumentar a verba para o desporto cerca de 54, 55 milhões de euros. Sim, primeiro houve um problema que foi conhecido com o Orçamento do Estado. Depois houve um aumento de 8%, que também estranhamos, que depois, quando as federações esportivas conheceram as propostas de financiamento das atividades regulares do Instituto Português de Desporto e Juventude, esse aumento percentual previsto no Orçamento do Estado para 2025 não foi refletido na proposta de financiamento para as atividades regulares. E, portanto, isto são tudo questões que não são de menor, porque se nós olharmos para a realidade do desporto, não podemos considerar apenas a realidade do futebol profissional e até a realidade do futebol de uma forma geral, coordenado pela Federação Portuguesa de Futebol. É também por isso que aqui estamos. A realidade é precisamente dar a conhecer e perceber-se que há muitas dificuldades nas outras modalidades, precisamente por falta de recursos. Porque eu tenho a certeza que se o Domingos Castro tiver mais recursos para investir no meio fundo, para investir no corta-mato, para investir nas várias disciplinas do atletismo, eu tenho a certeza que nós vamos ter mais crianças e jovens a experimentar o atletismo, mais clubes e com melhores qualidades e competências para formar melhores atletas, com melhores treinadores, e vamos ter uma elite esportiva muito mais competitiva e com as seleções mais competitivas. Já ouvi dizer, algures, que em tempos as verbas do desporto estavam em linha com as verbas para a cultura. Isso agora estamos muito longe disso. Se nós formos olhar... Seria viável ter um orçamento para o desporto ao nível da cultura? É o que é expectável. Temos aqui o Sr. Presidente do IPDJ, que também aproveito para cumprimentar, e as conversas que temos tido, e sabe muito bem que a cultura, há muitos anos atrás, tinha um orçamento de Estado semelhante ao desporto. Hoje o orçamento de Estado da cultura é 5 a 6 vezes superior ao do desporto. Portanto, nós estamos a falar de realidades completamente diferentes. E se calhar a cultura teve a capacidade de se fazer valer. Os governos reconheceram a importância da cultura no nosso país, e não estou a pôr em causa a cultura. Aliás, sou uma pessoa que aprecia e que até frequenta e participa ativamente na cultura nacional, mas acima de tudo o que eu quero trazer aqui como mensagem é que o desporto tem uma importância social brutal na criação de novos valores, fatores educativos, fatores cívicos, ao nível da saúde pública, ao nível do turismo, e tem retorno económico. Certo. Isso é muito importante para que não se esqueça, há retorno económico ao investimento no desporto. Domingos Castro, não sei se é moda, se é mesmo, mas vê-se muita gente a correr e a caminhar por todas as cidades do 1,5 milhão do país. 1,5 milhão. Isto é um bom sinal. Pelo menos os amadores estão a aderir. Seria possível trazer alguma dessa gente que vai fazer uma corridinha no final da tarde para o desporto federado? Está previsto tentar um incentivo nesse sentido? Bom, isso seria o ideal, trazer. Nós temos à volta de 26 mil filiados. Quando entramos na Federação tínhamos 23, já aumentámos em 5, 6 meses 3 mil filiados. O nosso grande objetivo é de quantos mais filiados melhor, para que realmente depois conseguimos ter uma elite ou atletas de alto rendimento de grande nível, mas por isso há um trabalho árduo pela frente do qual nós estamos a fazer. E deixe-me a oportunidade de dizer aqui publicamente esse barulho das licenças e licenças. E é precisamente fazer essa pergunta a seguir. Já me está a poupar tempo. Obrigado. A nossa federação não quer mais que acreditar os organizadores
homologar as provas e filiar os atletas. Depois, todos aqueles que quiseram dar nessas provas populares ou solidárias, a Federação não se opõe e até é solidária com essas provas ditas solidárias. Mas essa polémica surgiu, desculpe só interromper, Força. essa polémica surgiu porque a Federação explicou-se mal ou... A Federação não explicou mal. Nós tivemos uma Assembleia Geral em que foi apresentadas 2 propostas, em que foi aprovada por, eu diria, mais de 90% pelos associados, que são eles que mandam, e depois esse barulho todo para fora não foi a Federação. Portanto, nós tínhamos um prazo para discutir essas 2 propostas, e quem direito, e foi os organizadores que acham que vão ser prejudicados se realmente com essas ditas licenças e vieram fazer o barulho. Permita que lhe diga o seguinte: o valor dessas licenças, a totalidade do dinheiro é para reinvestir na modalidade, sobretudo na formação. E a Federação irá canalizar esse dinheiro para as associações e as associações para os ditos clubes que tenham formação. Por isso, é nesse âmbito que nós estamos a trabalhar. Vamos a isso precisamente. Como é que estamos de detecção de novos valores? Como é que estamos a provas específicas para quem queira começar? Estamos atentos até a cidadãos estrangeiros que agora moram cá, podem nos dar jeito em algumas modalidades específicas que nós não tínhamos tanta apetência. Estou a pensar numa Oriol Dome Go que possa estar por aí. Como é que nós descobrimos uma nova Oriol Dome Go? Como é que nós descobrimos um Pichardo algures aqui em Portugal? Como é que nós... Enfim, como é que eu diria que esta direção, em campanha eleitoral, assumiu que a grande aposta seria os jovens. E nós estamos a dar todas as oportunidades aos nossos jovens. Se não, veja, a primeira medida que nós tomamos quando entramos na Federação é que todas as seleções que vão para fora do nosso país têm que ir completas nas suas equipas. Foi um fenómeno que há 15 anos, logo na nossa entrada, levamos ao Campeonato da Europa de corta-mato na Turquia, foi tudo completo. Foi uma seleção de 42 atletas, coisa que já não acontecia há 15 anos. Estamos a proporcionar estágios. Veja que em 5 meses, não 6, mas em 5 meses, nós movimentamos perto de 330 jovens em estágios, coisa que já não acontecia, já nem se lembravam. Porque normalmente os estágios era 2, 3 dias. Hoje os nossos atletas vão para estágio, ficam 8, 10 noites. Ou seja, os nossos jovens vêem uma luz ao fundo do túnel que esta direção está-lhe a proporcionar, que vale a pena apostar na modalidade. Nós criando essas condições, nós temos em projeto 2 arenas de pista curta, que chamava-se pista coberta, hoje chama-se pista curta. Nós temos a Casa das Seleções, que será um centro de alto rendimento, de excelência para os nossos atletas. Disse à Renascença há uns meses que era a sua prioridade deste mandato. Tal e qual. Infelizmente, com estas novidades de políticas, as coisas atrasaram, mas vai ser um centro de alto rendimento que será a minha joia da coroa, se me permite esta expressão, porque realmente nós, em Portugal, temos condições de excelência, é o clima, é a alimentação, é as pessoas. Os atletas estrangeiros vêm treinar ao nosso país e nós precisamos dessas condições para que os nossos atletas não precisem de ir para o estrangeiro treinar, porque nós temos essas condições de excelência. Só para avançarmos à data, para essa... Está tudo atrasado, não há governo agora, não é? É isso. Como eu digo, as coisas estão andando, os projetos já estão prontos para avançar. É lógico que é preciso investimento. Muito bem. Felizmente, e se me permite, nós, Federação, temos uma excelente relação com o IPDJ, com o Secretário de Estado, com o Governo, que eu creio que realmente vamos conseguir levar a bom porto tudo isto que eu estou a dizer. Daniel Monteiro, já falou isto há pouco. Para além da vertente meramente desportiva, o desporto tem outro lado muito importante, se calhar ainda mais importante, que tem relacionado com a saúde, não é? Hipertensão, obesidade, diabetes, são, assim, de repente, 3 doenças que o desporto ajuda a combater. É uma vertente, e depois poupamos no que se gasta em medicamentos e etc. Esta é uma vertente também muito importante que é preciso... Muito importante. reforçar. Há estudos que comprovam, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde,
que o investir hoje no desporto representa poupanças de muitos milhões de euros na saúde dos portugueses e na saúde a nível global, naquilo que é a prevenção de doenças, principalmente ao nível das doenças cardiovasculares. Relativamente àquilo que falou e da importância que o desporto tem em outras áreas, importa também referir que quando nós falamos de investimento no desporto, nós não estamos só a investir no desporto. Estamos a investir na saúde, como aqui foi dito, estamos a investir na educação, estamos a investir nas questões cívicas e estamos a investir também no turismo e estamos a investir na economia nacional. A Confederação de Desporto de Portugal vai lançar até final deste ano um estudo de impacto económico do desporto em Portugal, que vai fazer ver ao país o impacto que cada euro investido no desporto nacional, qual é o retorno que tem para a economia nacional. E se calhar muitos portugueses vão ficar surpreendidos. Não sei se existem muitas áreas de atividade do Estado que tenham um impacto tão grande para a economia nacional como tem o desporto. Se quiser dar esses números primeiro à Comissão, estamos disponíveis. Agora, falando em infraestruturas rapidamente, que está a terminar o nosso tempo quase, como é que estamos de infraestruturas a nível nacional? O Domingos Castro já disse que já fez um périplo por várias autarquias. Imagino que autarquias que apostam no atletismo. Como é que estamos? Vamos ter mais pistas? Vamos ter mais pavilhões? Como é que estamos? Rapidamente, por favor. Deixe-me dar aqui uma nota e em jeito de agradecimento que a nossa Federação vive do investimento que vem do Estado através do IPDJ e depois o nosso parceiro de excelência, e vou repetir, de excelência que a Federação tem, são todas as câmaras deste país. Se não fossem as câmaras deste país, a nossa Federação não conseguiria sobreviver, porque realmente aquilo que nós recebemos não é suficiente para levarmos a modalidade ao mais alto nível que nós... E por isso, desde já agradeço a todas as câmaras e, como digo, tenho feito um trabalho árduo com todos os presidentes, porque nós, Federação... Já há frutos? E já há frutos. Repare, nós organizamos mais de 50 eventos por ano, em que temos fins de semana, que temos 3 eventos em simultâneo. E por isso precisamos dessa ajuda. Agora, nós não precisamos de muitas pistas, porque pistas nós temos muitas. Precisamos de atletas que tenha a nível internacional, para que nós possamos chegar às grandes competições e eles trazerem medalhas. Mas para isso temos que dar condições de treino e também já agora vai haver um investimento na recuperação de alguns centros de alto rendimento, mas isso é uma gota no oceano, porque realmente às modalidades que temos e aos atletas que temos, nós precisamos muito mais que isso. Daniel, deixe-me só fechar consigo esta questão. Em entrevista à Renascença, recentemente, o presidente da Federação de Basquetebol disse que não havia em Portugal um pavilhão em condições para organizar um campeonato europeu, um campeonato mundial, do que quer que seja, basquete, handball, modalidades de pavilhão. Isto não devia já estar resolvido, não devia ser uma prioridade? Só indo aqui rapidamente a essa questão, dizer, e para completar aqui o que o Domingos tão bem disse, eu arrisco-me a dizer que não é só a Federação de Atletismo. Se não existissem autarquias em Portugal a investir no desporto, o desporto fechava no dia a seguir. Não existissem autarquias e principalmente as famílias a investir, o Estado Central, nós fizemos um estudo, lançámos ano passado, investe menos de 10% do custo total do desporto em Portugal. Portanto, se não existissem autarquias e se não existissem famílias, que é quem suporta o resto, o desporto fechava no dia a seguir. Ainda há a questão que me colocou, a questão das infraestruturas desportivas. Falta naturalmente instalações esportivas de topo para receber grandes competições, mas para além disso, ou mais grave do que isso é grave, mas mais grave do que isso, é nós olharmos a falta de instalações desportivas em tantas e tantas localidades do nosso país. No interior, essa questão até felizmente foi salvaguardante, porque as autarquias foram integrando isso nos quadros comunitários e conseguiram algum financiamento por essa via. Ao nível das grandes cidades, se olharmos até à realidade nos quadros comunitários iniciais, quando Portugal entrou para a antiga CEE, a verdade é que esses investimentos não eram elegíveis investimentos em infraestruturas desportivas em escolas e no parque escolar. E mesmo quando foi a questão do parque escolar, reabilitação do parque escolar, que surgiu já nos últimos anos, as escolas, as infraestruturas desportivas, os pavilhões, vulgo pavilhões denominados pavilhões, não entraram nesses processos de renovação e de reabilitação. O que significa que as escolas foram reabilitadas, e temos muitos exemplos disso,
mas as instalações esportivas, os pavilhões não foram. Uhum. Então o que é que acontece? Temos os pavilhões a cair podre, em que não há condições para que as crianças e os jovens possam praticar desporto. Por outro lado, falta cultura desportiva, mas já não temos tempo para o resto da nossa conversa. Para terminar, Domingos Castro, vamos ter dentro de meses o Mundial do Japão, de atletismo. Vamos ter, imagino, uma boa seleção, incluindo Pedro Pablo Pichardo. Sim. Nós Rapidamente, por favor. Nós temos tido conversas muito frequentes com o Pedro, com o seu pai. Portanto, ele vai estar ao mais alto nível em Tóquio e também com a promessa que ele fez com a Federação, que irá participar nos campeonatos de Portugal, que se vai realizar em Braga. E por isso, nós estamos tudo a fazer para que os nossos atletas tenham as melhores condições possíveis e todos os apoios, e tem sido dado todos esses apoios, e deixe-me mesmo para terminar, o Pedro Pichardo pediu à Federação e através do Comitê Olímpico queria fazer um estágio prolongado fora do nosso país e foi-lhe proporcionado todas as condições que ele exigiu. Por isso, ao Pedro Pichardo não lhe tem faltado nada, ele tem colaborado connosco também e por isso creio que ele está em condições de nos dar uma alegria em Tóquio. Todos esperamos por isso. Esperemos que sim. Muito obrigado, já arrebentamos o nosso tempo. Obrigado. Agradeço muito a Muito obrigado. vossa presença e agora passo a bola ao Zé Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado.